se a sua casa tá cheia de coisas enferrujadas, tipo essa aqui ou essa aqui, chegou a hora de dar um fim nesse problema. Então hoje, com o apoio de Oral-B, eu vou mostrar para vocês como resolver a ferrugem usando duas pilhas. A primeira vez que eu vi essa experiência aqui foi no canal do Celso Cavallini e ela dá muito certo. Eu fiz várias vezes em casa, não só para tirar a ferrugem, mas também para gerar ferrugem. Você vai ver que bacana que acontece. Além do objeto enferrujado, você vai precisar também de sal, água, duas pilhas, um pouco de fio para ligar as pilhas e algum ferro. Eu vou usar arame e palha de aço. Palha de aço é muito bom porque tem uma área de contato muito grande e isso acelera bastante a reação. Se você tiver, no lugar da pilha, você pode usar uma fonte. Pode ser qualquer fonte entre 0 e 12 volts. É uma fonte de celular, de notebook, de computador, que nem essa aqui. Já vou avisando que você corre o risco de queimar a fonte porque essa experiência puxa muita energia, ela exige muito da fonte. Então essa fonte de computador é muito parruda, quando ela é forçada demais ela desliga sozinha, então tá tranquilo. Mas uma coisa muito importante é você nunca colocar na tomada essa experiência, tá? Nunca usar com energia direta da tomada, porque aí você vai estragar tudo e tomar choque, não é fazer. Eu falei qualquer fonte de 0 a 12 volts, mas uma fonte de 0 volts é uma fonte queimada, acho que não dá muito certo. Eu vou usar para desenferrujar com a fonte um ralo e para desenferrujar com a pilha esse alicate, que ele ficou esquecido lá no gramado da minha mãe por alguns anos e a gente encontrou nesse estado. Vai ser bem bacana desenferrujar. O legal dos potes é que eles têm o mínimo de água possível, tá? Não vai arrumar uma bacia gigante para desenferrujar um alicate, porque não vale a pena. Outra coisa importante é que você não pode fazer isso num objeto metálico, tá? Tem que ser alguma coisa que não passe energia. Então o pote tem que ser de plástico ou de vidro. As pilhas eu tenho que ligar em série. Isso significa que eu tenho que colocar o positivo de um no negativo da outra. Para unir as duas pilhas, vou usar a fita isolante e o ideal é que a fita isolante fique sempre muito bem esticada, que é para dar contato. Depois eu vou colocar um fio em cada polo da pilha. Aqui também tem que esticar muito bem a fita. Mas, Iberê, você que é todo metido a maker aí, por que você não usou um porta-pilhas em vez de fazer essa gambiarra senha? Porque a ideia é que todo mundo consiga fazer em casa e porta-pilhas é uma coisa chata de conseguir. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a ferrugem, aliás, ferrugem sempre no feminino, às vezes eu erro, coloco no masculino, se eu fiz isso nesse vídeo, você ignora, tá? É sempre no feminino. A ferrugem, ela é óxido de ferro, ela é ferro com oxigênio. Então, para tirar a ferrugem do ferro, a gente precisa mandar embora esse oxigênio. E é isso que a energia elétrica vai fazer aqui. No polo negativo vão chegar elétrons. Então tem elétrons sendo doados aqui para o ferro. No momento em que o ferro recebe esses elétrons, ele manda embora o oxigênio e fica com esses elétrons para ele e ele volta a ser ferro. Então o que era ferrugem vira ferro metálico. Acabou a ferrugem. Mas não é só isso que acontece, né? Para onde que vai esse oxigênio? Na água que vai ter aqui com sal, a gente vai ter alguns íons de hidrogênio, que é esse H+, né? Ele tem carga positiva, e alguns íons hidroxila, que é esse OH, né? Oxigênio com hidrogênio, ele tem carga negativa. Como você deve ter imaginado, o polo negativo, ele atrai o positivo. Então o hidrogênio vai lá para o polo negativo, ele vai formar gás hidrogênio, a gente vai ver bolinhas de hidrogênio saindo daqui, e ele também vai se ligar com o oxigênio que acabou de sair do ferro, formando água. Infelizmente eu vou usar sal nessa experiência, e o sal vai fazer com que no polo negativo também seja liberado cloro. E o cloro é um gás tóxico, então a gente tem que fazer essa experiência fora de casa, fechou? O polo positivo vai atrair os íons negativos, as hidroxilas. Então elas vão reagir com o ferro vai perder alguns elétrons e vai se transformar em ferrugem. Então de um lado a gente tem a ferrugem saindo, do outro lado a gente tem a ferrugem se formando. E é por isso que a gente chama esse metal que é colocado no polo positivo de metal de sacrifício, porque a gente vai perder esse metal, ele vai se enferrujar completamente. É por isso também que eu evito colocar o jacarezinho dentro da água no polo positivo, porque senão a gente vai perder o jacarezinho. Se você olhar esse aqui bem de perto, você vê que a ponta dele já foi para o espaço. Mais um efeitinho colateral dessa experiência é que a gente liberou o cloro e a gente ficou com sódio, né, na água. E esse sódio vai acabar formando um pouquinho de soda cáustica. Então você não pode colocar a mão na meleca que vai se formar aqui, porque você pode machucar a mão. O ideal é usar uma luva ou você tira com um alicate, o que tá lá dentro, não coloca a mão nessa meleca. O bacana é que essa meleca toda que vai se formar vai ter muita ferrugem. Ferrugem. Então esse ferrugem você pode usar para tingir madeira, para pintar, alguma coisa assim. Olha só a escrivaninha que eu tingi usando ferrugem. Essa escrivaninha que eu gravei um vídeo mostrando como fazer, eu tingi usando a ferrugem que sobrou de uma eletrólise.
Bora então levar esse negócio pra fora, porque eu não quero cloro aqui não. Já deixamos uma câmera no jeito, fazendo um time-lapse. Se vocês ouvirem um clique, é ela que está fazendo. E o primeiro passo aqui é salgar os metais enferrujados. A gente viu pelos nossos testes que uma colher de sal bem cheia para 2 litros de água já está ótimo. A água não tem muito segredo, mas se você quiser que aconteça rápido, você pode esquentar a água como a gente fez. Com água fria, pode ser que com a pilha demore umas 12 horas, fique de um dia para o outro. Com água quente não, é bem mais rápido. Enquanto a reação química está lá acontecendo, já que a gente está falando de pilhas, eu queria aproveitar para mostrar para vocês um lançamento da Oral-B. É uma escova elétrica que funciona com pilhas, é a Oral-B Pro Saúde Power. Se você nunca usou esse tipo de escova, não sabe que diferença faz, a escova elétrica remove muito mais placa bacteriana do que a escova comum. Ela dá uma sensação de limpeza profissional, tipo aquela que você sente quando sai do dentista, só que em casa. Essa escova tem uma tecnologia que a Oral-B chama de 2D, isso porque ela rotaciona e oscila a cabeça ao mesmo tempo, faz um movimento parecido com o que a gente faz quando escova os dentes, só que ela faz direito. Então é só você ir guiando a escova que ela vai limpando dente por dente e ainda os cantinhos que às vezes a gente esquece. Se você sempre quis testar uma escova elétrica ou se você tem curiosidade, a Pro Saúde Power é perfeita porque ela é a escova mais acessível das escovas elétricas da Oral-B. É um jeito bem bacana de entrar no mundo das escovas elétricas e de usar tecnologia para melhorar a saúde da boca. Foi só 1h30 de reação química. Dá uma olhada nesse time-lapse, a nojeira que ficou. Primeira coisa, essa ferrugem é uma ótima tinta. Se você pegar um pouquinho, passar com um pincel e depois com um pano por cima, você consegue tingir a madeira e os veios dela continuam aparecendo. Bora tirar os bichos da água para ver como é que ficou. Olhando assim, você pode achar que não tirou ferrugem nenhuma, ou comparando a fonte com a pilha, você pode achar que a fonte funcionou muito melhor que a pilha. Mas vamos limpar e ver o resultado final, que eu acho que pode ser surpreendente. Tem um trabalhinho ali de escova de aço para tirar a sujeira que fica em cima do ferro. Depois a gente tem que secar e ainda passar um óleo por cima, senão o ferro começa a enferrujar na mesma hora. Mas vamos dar uma olhada no antes e depois, você vai ver que faz muita diferença. E não esquece daquele joinha se você gostou do resultado, que o joinha ajuda muito a gente, é sério. Mais pessoas veem o vídeo se você dá o joinha, fechou? Eu sei que bastante gente vai me perguntar se vale mais a pena fazer eletrólise ou passar aquele amido de milho com vinagre, como eu mostrei no outro vídeo. A vantagem do amido de milho com vinagre é que você pode usar em coisas que estão presas, tipo na torneira que eu usei. Agora, se você puder fazer eletrólise, é muito melhor, porque ela vai tirar a ferrugem de todos os pontos, de todos os lugarzinhos escondidos ali, todo lugar que a água conseguir alcançar, ela vai tirar a ferrugem. E outra vantagem é que ela não agride o metal. Quando você coloca ácido, qualquer coisa para tirar a ferrugem, ou você escova muito para tirar a ferrugem, você vai arrancando pedaços ali do objeto que você está tentando limpar. Na eletrólise não, vocês viram que o ferrugem volta a ser ferro, é mais ou menos como se a gente voltasse no tempo. Depois que tirou a ferrugem daqui, deu para ler escrito Cláudio MG. Na primeira vez que eu vi isso, eu imaginei que isso aqui foi forjado por um cara que se chamava Cláudio. Na real, tem uma cidade que se chama Cláudio, em Minas Gerais, do MG.